Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos reunidos para louvar o nosso Deus. Você tem gratidão no seu coração? Você tem motivos para louvar a Deus? Eu com certeza tenho e creio que você também tem, né? Só a razão, o ato de estarmos nesse momento parados e podendo prestar o culto ao Senhor é um privilégio. E como Ele tem guardado, como Ele tem cuidado da gente, né? Então, queremos começar esse culto com muita gratidão e louvor ao nosso Deus. Que, de fato, Deus fale ao seu coração, encha o seu coração de alegria, que você tenha realmente uma semana abençoada. Amém? Vamos ler o Salmo 124. Quero que você acompanhe. Cântico de peregrinação davídico. Salmo 124, vamos ler? Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus que Ele tem nos sustentado e Ele continua fiel. Ele é o mesmo Deus. Se Ele não tivesse nos guardado, meu irmão, teríamos sucumbido. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Vamos mais uma vez nos aquietar e colocar nossas vidas e esse culto diante dele. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque, apesar de tantas falhas nossas, apesar de esquecermos tão rápido o teu cuidado, o teu cafuné diário, mas o Senhor se revela, o Senhor se mantém o mesmo, o Senhor é fiel, e a gente quer com o coração grato lembrar que o Senhor é quem tem nos livrado, tem nos guardado, tem nos dado alimento, tem nos dado cama. E se temos aflições no coração, Senhor, eu peço que o Senhor visite agora as nossas vidas, que o Senhor tire todo o peso, para que a gente mais uma vez descanse e coloque tudo diante do Senhor. É do Senhor que nós precisamos. É descansar no Senhor. É ter a certeza de que o Senhor ainda tem o controle de tudo, que nada está perdido e que o Senhor tem o melhor para nós. Ó Pai, fala conosco, recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto, que a palavra também fale aos nossos corações, tudo que for feito seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Espírito, enche a minha vida. É disso que nós precisamos. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar
quero derramar diante do teu altar. Vamos mais uma vez lá no começo. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Próxima canção é um cântico de esperança, um cântico que cantamos no último musical. Nem tudo acabou, né? Que esse cântico te traga, renove as suas forças, a sua esperança, a sua confiança naquele que pode tudo. Teu sertão já não quer virar mar, os teus dias são noites sem fim, e você me diz assim: foram-se os meus dias bons, os meus planos fracassaram, também os desejos do meu coração. E você me diz assim: foram-se os meus dias bons, a moral já não tem seu valor, só a morte me parece um lar. Então é o fim, é o fim. Não, nem tudo acabou. O choro vai cessar, um novo dia vem. Escute a voz que fala, que te chama de filho, que quer te dar um colo, fazer um cafuné, te restaurar a vida, trazer esperança, te encher de amor, perdoar teus pecados, te fazer canção, te dar a vida eterna. Eu estou falando de Cristo Senhor. Amém.
cabeça branca ao relento, teimosia de paixão faz das cinzas renascer ao lento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido, espera um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar estrelantares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. Até que um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar estrelantares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Boa noite para você. Estamos mais uma vez aqui prestando culto ao Senhor. Espero que você e sua família estejam também desejosos nessa noite de ouvir a palavra do Senhor, de entender aquilo que o Senhor tem preparado. Nós vamos ler o texto de hoje, Êxodo capítulo 1, dos versículos 8 até o versículo 13, e nós vamos tratar sobre esse tema, os cuidados de Deus em tempos de aflição. Bem, hoje eu que estou colocando aqui o PowerPoint e acho que ele não está passando. Tudo bem, eu vou começar a ler aqui. Ok. Versículo 8, em Êxodo capítulo 1, diz assim: Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor encontre o nosso coração. Fala conosco, Pai, agora que temos a Tua palavra aberta diante de nós, que o Teu Espírito comunique graça a cada um que, nesse momento, assiste, participa desse culto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A partir de hoje nós começamos a nossa jornada pelo livro de Êxodo. Até aqui
a gente veio estudando nas últimas semanas, nos últimos meses, viemos estudando a jornada dos patriarcas, né? Hoje, nós começamos o livro de Êxodo. Serão pelo menos 9 semanas, segundo o calendário litúrgico, olhando para esse livro, com algumas visitas também em Deuteronômio. E primeira coisa que a gente precisa entender é que o livro de Êxodo, ele é a continuidade de Gênesis. Algo semelhante a uma nova temporada da mesma série. Nós estamos assistindo a mesma série, mas agora entramos em nova temporada e há uma continuidade nessa história. Isso fica claro logo nos primeiros versículos. Há uma conexão clara entre os dois livros. Se a gente consegue olhar, a gente vai perceber que os versos 1 a 5 de Êxodo 1 relembram episódios já narrados na série anterior. Eles falam sobre os filhos de Jacó, em Israel. Eles relembram também, assim, Gênesis 35. E eles também tratam sobre o número dos descendentes de Jacó que saíram de Canaã e seguiram para o Egito, relembrando Gênesis 46, versos 26. É como se fosse um retrospecto para iniciar a partir dali. Nessa jornada entram, ou melhor, se deslocam ali para o Egito, cerca de 70 descendentes de Jacó, sem contar as mulheres e crianças. Portanto, imaginamos aí algo em torno de 200 a 300 pessoas, se considerarmos as esposas, os filhos, os agregados, os servos e assim por diante. Nós vimos na semana passada, o pastor André trouxe a mensagem, que quando José se revela aos seus irmãos, naquele encontro emocionante e comovente, onde a providência de Deus foi revelada, Faraó convida a família de José para vir para o Egito. E nós encontramos alguns versículos bastante interessantes. Lá em Gênesis 47, verso 6, a palavra do Senhor diz assim: faça com que o seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis pelo meu rebanho. Ainda no versículo 11, nós encontramos as seguintes palavras: José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito. Olha só que interessante. Na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó, e ainda lhes providenciou sustento. Então o que nós vemos aqui, vou mostrar para vocês um mapa, onde nós conseguiremos ver mais ou menos. A região de Gósen é exatamente essa parte aqui norte, próximo do que é chamado de o delta do Nilo, uma região muito fértil, muito irrigada, muitos rios que confluem ali. É realmente uma região onde há muita riqueza, há muita prosperidade. E é interessante que o próprio rei ordena ou diz que eles devam ficar ali na região de Gósen. Você vê logo acima, Ramessés, é exatamente esta a região. Era uma região farta, os filhos de Israel se deram muito bem ali. Eles chegaram como imigrantes, chegaram como uma minoria étnica, na condição de refugiados famintos, mas eles foram muito bem recebidos. O verso 7, inclusive, diz que eles se tornaram numerosos e se fortaleceram muito, conforme lemos, a ponto de encher o país, ou não sei se todo o país, mas pelo menos a região de Gósen ficou completamente tomada por eles. A palavra no hebraico usada ali é enxamearam, ou seja, eles se multiplicaram como insetos. Mas o tempo passou e as coisas mudaram. Jacó faleceu e com ele também foram sepultadas as memórias sobre o seu governo, as suas palavras, os seus importantes feitos pelo Egito. O verso 8 nos diz: então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Alguns comentaristas nos mostram que provavelmente foi uma nova dinastia. O faraó que favoreceu José e seus familiares era um dos reis Ixos, ou seja, uma dinastia de estrangeiros semitas
que havia tomado ali a região do Egito. Não era, portanto, uma dinastia formada de nativos camitas. Por isso, eles receberam tão bem os familiares de José, porque eram semitas e porque conheciam muito bem essa jornada, né, de você ficar peregrinando por aí. No entanto, os nativos tomaram o trono, expulsaram os senhores feudais estrangeiros e os tiraram da liderança do povo. O rei, descrito no verso 8, provavelmente seja Ramsés II, o primeiro monarca forte da 12ª dinastia no Egito, e era o representante de uma nova era no Egito. Os nativos estavam retomando o poder. Portanto, se a dinastia dos Ixos, José havia sido uma bênção para os egípcios, agora na dinastia de Ramsés II, Israel havia se tornado uma ameaça aos egípcios. Quando o rei Ramsés olhou para a situação dos israelitas, ele tomou um susto. A descrição do verso 9 é que agora eles eram mais numerosos e mais fortes. Isso na versão revista e atualizada. Ou seja, havia mais israelitas que egípcios naquela região. Como estavam numa região fronteiriça, aqui a região de Gósen é uma região fronteiriça ao nordeste ali, o rei temia que eles pudessem se aliançar com os vizinhos e tomar o reino do Egito. Por isso, o rei age na tentativa de prevenir aquilo que para ele seria um desastre nacional, ou que seria realmente um desastre nacional. Nós vamos percebendo no texto, então, as ações desse rei e a transformação gradativa de uma relação que antes era amistosa, sendo aos poucos, sendo transformada numa relação extremamente opressiva. O verso 11, inclusive, diz que eles estabeleceram chefes de trabalhos forçados sobre eles para os oprimir com tarefas pesadas. Também chamados de feitores de obras, esses tais chefes de trabalhos eram supervisores egípcios que comandavam equipes de capatazes formados por grupo misto, inclusive por alguns israelitas, conforme a gente consegue ver no capítulo 5, no verso 14, quando a palavra de Deus nos diz que os capatazes israelitas foram apelar ao faraó, porque tratas os teus servos desta maneira. Nós percebemos então que havia nesse momento israelitas capatazes que estavam sob a liderança desses chefes de trabalhos forçados, e os próprios israelitas começam a oprimir os seus próprios irmãos. Uma estrutura cruel demais. Com essa mão de obra de baixo custo, e esse povo, esses trabalhadores a ponto de exaustão, eles construíram as cidades celeiros de Pitom e Ramessés, ou seja, o governo, a sede do governo, que estava bem mais ao sul do Egito, agora está migrando para o norte, exatamente para a região próxima de Gósen, onde os israelitas estavam estabelecidos. Havia uma estratégia desse novo governo ali. Então você percebe que aquela região agora começa a ser povoada de cidades, e essa mão de obra dos israelitas foi a principal mão de obra, né, utilizada para a construção dessas cidades de Pitom e Ramessés, cidades celeiros, próximos aos rios, provavelmente por ali, utilizando as navegações, eram estocados ali os alimentos e tudo mais que fosse necessário. A expectativa do rei Ramsés era que, com a opressão estipulada, estabelecida sobre os judeus, sobre os israelitas, eles pudessem se espalhar, se enfraquecer, diminuir, e assim a ameaça que ele tinha, que ele temia, fosse reduzida. No entanto, no verso 12, diz que quanto mais os israelitas eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, diz o texto, os israelitas, ou melhor, os egípcios, passaram a temer os israelitas. Como é que vamos controlar esse povo? A opressão não tem sido suficiente. Agora, seria mais possível que eles se irritassem
e pudessem iniciar então um levante. Por isso, o rei então decidiu agir de uma forma ainda mais dura, conforme diz o versículo 13. Ele passa agora não só a estabelecer líderes de trabalhos forçados sobre eles, mas agora começam a sujeitá-los a cruel escravidão. É essa a expressão que surge na palavra de Deus. Mais do que trabalho pesado e supervisionado, agora eles eram escravos, sujeitos, oprimidos por uma liderança. O verso 14 diz, inclusive, que resultado disso, as suas vidas se tornaram amargas. Agora eles passam a trabalhar com o barro, fazendo tijolos, plantando e colhendo palhas que, misturada ao barro, vão formar tijolos mais fortes. O historiador Joséfo diz que os judeus, inclusive nessa época, foram mão de obra na construção de pirâmides. Ou seja, eles se tornaram alvos do medo irracional, da astúcia política e da discriminação injusta por parte dos governantes egípcios. Haviam passado 100 anos desde a morte de José. E agora, embora fossem muitos, eles não tinham voz, eles não tinham liberdade. Exatamente por serem muitos, é que eles sofriam a hostilidade. E quanto mais hostilizados eram, mais numerosos se tornavam e maior era a hostilidade contra eles. Um círculo que não tinha fim. Submetidos ao trabalho escravo, eles não podiam trabalhar em sua terra própria. Não podiam trabalhar em benefício próprio. Eles eram explorados. Eles pegavam no trabalho sujo, no trabalho pesado, para a concretização dos ideais, dos sonhos de um rei que pensava em se dar bem, no seu projeto político. Mas nada disso, diz a palavra do Senhor, continha o crescimento dos israelitas. Então, a injustiça do rei chegou ao extremo. Ele decidiu impetrar um genocídio coletivo, patrocinado, financiado pelo Estado. A ideia era de assassinar todos os meninos que nascessem das hebreias. Se fossem meninas, seriam poupadas porque eles tinham planos para essas meninas no futuro. Eles precisavam de servas, inclusive de mulheres, para procriarem filhos. Por isso, poupa as meninas, mas decide matar os meninos que nascessem. Por isso ele convoca, então, as parteiras hebreias, e o texto coloca 2 mulheres, provavelmente existiam muitas outras, porque nessa época já havia um considerável número de judeus, de hebreus ali espalhados. Então, ele convoca essas 2, provavelmente, lideranças. Uma delas se chamava Sifrá, que significa beleza, e a outra Puá, que significa esplendor, nomes poéticos, né? Beleza e esplendor. E elas temeram a Deus e elas não obedeceram às ordens do rei do Egito. Ele disse a essas mulheres: nasceu menino, mata, vocês são parteiras. Nasceu menina, poupe. Mas elas agiram, desobedecendo com quanto tivesse. Pode deixar, rei, a gente vai atender o seu pedido, porque elas temiam elas mesmas pagarem com as suas próprias vidas, mas só que na hora o temor do Senhor se apodera delas e elas então agem com sabedoria, com prudência, num misto de sagacidade e de desobediência civil. Desobedecem o governo, desobedecem a liderança. Nem tudo a gente tem que atender ao chamado e às ordens das nossas lideranças, se as ordens da nossa liderança contrapõem, entram em choque frontal com a vontade do Senhor. E essas mulheres, então, agem assim. E quando o rei toma o conhecimento de que aqueles meninos estavam sendo poupados, eles perguntam às parteiras: por que vocês fizeram isso? E elas responderam, então, essas mulheres, as hebreias, elas não são como as egípcias. Elas são cheias de vigor e dão à luz tão rapidamente que quando chegamos lá, os meninos já nasceram. Tipo assim,
dá para vir aí, minha esposa já está na hora de dar à luz. Quando chegava, o menino já tinha descido numa facilidade incrível. Mas, na verdade, a gente não sabe o quanto isso era verdade, o quanto isso poderia ser uma forma de lidar com a situação. O fato é que Deus abençoou aquelas mulheres e elas vieram a se tornar mães de filhos e elas tiveram as suas próprias famílias como resultado da bênção do Senhor. Gente, família é bênção do Senhor. É bênção do Senhor. Então, Faraó foi ainda mais cruel. Ele decide um novo decreto, baixar um novo decreto, e ordenou a todo o povo: lancem, presta atenção na crueldade, lancem no rio Nilo todos os meninos recém-nascidos, mas deixem viver as meninas. Houve aí uma campanha nacional de assassinato coletivo contra os bebês israelitas do sexo masculino. Estava tudo muito bem concatenado, porque ele sabia que se matassem todos os meninos, os israelitas, eles não iriam adiante. Era verdadeiramente um ataque demoníaco, satânico contra o povo do Senhor. Um genocídio contra uma nação, um povo. Bem, para quem tinha um rio Nilo, um rio caudaloso, o afogamento era utilizado como método de execução. Muitos ali eram afogados no rio Nilo. Assim como em Israel, que não tinha tantos rios, a não ser um Jordão, mas havia muita pedra, o apedrejamento era a forma de execução, o método de execução. Cada um executa com o que tem nas mãos, não é? E dessa forma as famílias passaram a viver em grande tensão. Qualquer um poderia entrar a qualquer momento na sua casa, tomar o seu bebê, se ele fosse homem israelita, e jogá-lo no rio Nilo. Era um decreto real, havia uma ordem vinda do governo, da liderança da nação. E o povo sabia que, jogando os meninos no rio, os crocodilos se encarregariam de completar o extermínio. Não era meramente um afogamento. Assim, os 9 meses de alegria de uma família que aguardava a chegada do bebê se tornaram meses de angústia, terror e aflição. É nesse contexto que a palavra do Senhor, aqui em Êxodo, entra no capítulo 2 e narra o nascimento de um menino especial. Um homem da tribo de Levi, chamado Amrão, neto de Levi, bisneto de Jacó. Ele se casa com Joquebede, que era tia dele, irmã do seu pai. Isso nos diz o capítulo 6, versículo 20. E o casal Amrão e Joquebede, eles tiveram inicialmente 2 filhos, uma menina chamada Miriam e um menino chamado Arão. Depois de Arão, 3 anos depois, nasce o 3º filho. E esse 3º filho já nasce provavelmente debaixo do decreto estipulado pelo rei, pelo faraó, que os meninos deveriam ser mortos. Então, a mãe decide elaborar um plano. Ela esconde o bebê por 3 meses, enquanto pôde conter o seu choro sem que as pessoas ouvissem, porque menino de 3 meses, aí ninguém aguenta mais, ele chora alto mesmo. O pulmão do menino, enquanto estava sendo formado, aquele chorinho fraquinho, dava para conter, dava para esconder, mas quando o pulmão do menino já estava bem fortalecido e o seu choro era possível de ser ouvido longe, ela decidiu então resolver a questão de outra forma. Fez um cesto com juncos, vedou com piche e betume, utilizando a técnica conhecida ali mesmo, daqueles moradores numa região muito plena de rios, farta de rios, na construção de embarcação, usa técnica parecida e coloca o bebê dentro, com um cesto. Havia um ponto próximo dali onde as mulheres vinham se banhar. E ela deixou o cesto tapado com o bebê dentro,
não jogado no meio do rio para descer a corredeira, como às vezes podemos pensar, mas ela deixa na beira do rio, ali junto aos juncos, à margem do Nilo, e coloca a filha, Miriam, para ficar de longe, espiando, para ver no que daria aquilo. Quem veio tomar banho foi uma das filhas do faraó. Segundo os comentaristas, o faraó Ramsés II, ele tinha nada menos do que 60 filhas e muitos chalés de caça espalhados ali por aquela área do delta do Nilo. Uma dessas meninas, dessas mulheres, dessas filhas do faraó, foi para uma dessas casas que era próximo da casa ali de Joquebede e Anrão. E então, assim que ela viu o cesto, ela mandou a criada apanhar, e ao abrir viu um bebê chorando e ficou com muita pena dele. Quem não se penaliza, né? Não se fica tocado com o choro de uma criança largada, abandonada, jogada ali num canto. E quando ela abre, ela percebe que esse menino é dos hebreus. Provavelmente por causa de uma criança circuncidada e também pela maneira como foi encontrada. A irmã do menino, ela se aproximou e perguntou, ela que estava por ali, a senhora, por um acaso, quer que eu procure uma mulher hebreia para amamentar esse menino? Porque a gente sabe como é choro de bebê de 3 meses com fome. Não só parte o nosso coração, como é enlouquecedor. O André vai experimentar isso daqui uns dias. Né? É enlouquecedor quando um menino de 3 meses, principalmente as madrugadas adentro. E assim, a menina traz a própria mãe, a mãe da criança, Joquebede, para amamentá-lo, recebendo do reino do faraó, olha que interessante, um salário por isso. Veja só o bom humor de Deus, como é que Deus age nessa situação. E ao menino foi dado um nome egípcio, Moisés, tirar, retirar. A ideia é exatamente essa, porque o retirei das águas. E assim Joquebede amamenta seu filho, até que ele então é desmamado. E Atos capítulo 7 nos traz uma informação a mais, né? Quando Estevão está sendo ali apedrejado, pouco antes do apedrejamento, ele prega, né? Lá em Atos capítulo 7, no Novo Testamento. Nós percebemos que ele faz uma referência à história de Israel. E com a referência ao menino Moisés, ele diz que o menino foi criado pela filha do faraó como seu próprio filho e foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, se tornando poderoso em palavras e obras. Olha que interessante. Assim que ele teve a oportunidade, assim que Moisés, pequenininho ali, ele teve condições de saber por meio da sua mãe sobre o Deus de seus pais. No capítulo 3, versículo 15, nos mostra isso. Por meio da sua mãe, ele conhece a história dos seus antepassados, a história dos seus pais. Ele compreende, por meio desse contato com a sua mãe, que os israelitas eram seus patrícios. Capítulo 2, versículo 11. Sem essas informações, seria impossível que Moisés tivesse realizado o ministério que realizou. Sem ele saber sobre sua origem, sem saber sobre o seu povo e, sobretudo, sobre o Deus do seu povo, o Deus de Israel, Moisés não teria realizado o que realizou, como nós veremos a partir do próximo domingo. Nós vemos nesse contexto a graciosa mão de Deus agindo mais uma vez na história do seu povo. Estão estampados aqui diante dos nossos olhos como Deus cuidou dos seus filhos naqueles terríveis dias de aflição, de tribulação, de perseguição, de opressão, de escravidão. Todos nós passamos por nossos dias de aflição. O que então esse texto bíblico pode trazer a nós, no sentido de nos orientar, de trazer conforto, de nos trazer direcionamento para enfrentarmos as nossas lutas?
os nossos dias de aflição? É isso que nós vamos ver agora. Algumas aplicações desse texto para a nossa vida pessoal. Em primeiro lugar, os tempos de aflição... Estava me esquecendo aqui. Ok. Em primeiro lugar, os tempos de aflição compõem o quadro da nossa vida. Essa é a primeira verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite. O fato de caminharmos com Deus, seguindo como discípulos de Jesus, não nos isentará de enfrentarmos em nossa vida momentos de aflição, de dificuldades, de lutas e provavelmente de dúvidas. Esses momentos nem são inexistentes na vida do crente, muito menos são raros na vida de um cristão. Os tempos de aflição surgem quando nós menos esperamos. No caso de Israel, nós vemos que ele aparece e se revela crescente dentro de uma situação de livramento divino. O povo estava morrendo de fome, vão buscar comida no Egito. Depois de toda aquela história que a gente já conhece, o faraó diz, não, venham para cá, morem com a gente. Eles vêm, vão habitar no melhor das terras, são patrocinados pelo governo, trabalham ali, vivem uma vida farta, crescem, e quando tudo parece maravilhoso, as crises vêm. Não é assim? As crises surgem sorrateiramente na nossa vida, quando tudo parece maravilhoso, e talvez você esteja passando por um momento assim na sua vida. Jacó e seus filhos foram muito bem acolhidos pelo faraó, que lhes deu terras férteis, empregos, recursos, mas José morreu e o povo se esqueceu de quem era José, e em 100 anos os israelitas se tornaram escravos, o tempo correu e tudo mudou, o tempo voa e as realidades mudam e as certezas se vão e as promessas se perdem. José havia prometido que não permitiria que nada de mal acontecesse ao seu povo. Isso no capítulo 50, no versículo 21, ele disse, por isso José disse aos seus irmãos, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou. Mas a história passou. Agora a situação era outra. Era a situação de estresse, de conflito, de medo, e todos nós estamos sujeitos a essa realidade. Nada nesse mundo pode nos garantir a estabilidade que todos nós ansiamos. Vou para Brasília, passo no melhor dos concursos públicos e me tornarei uma pessoa estável e tranquila para o resto da minha vida. Vai nessa. Ali na esquina, as provações vão surgir e você terá que lidar com elas. No entanto, há um detalhe na história de Israel que nós não podemos nos esquecer. E é isso que eu quero trazer para você em primeiro lugar. As palavras de José passaram, mas as promessas do Senhor jamais passarão. O que ele prometeu, o que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. E uma das promessas é que Ele estará ao nosso lado nos tempos de aflição que tivermos de passar. Ele não nos abandonará. Portanto, se esse tempo agora é o seu tempo de aflição, pega na mão do Senhor, segura firme. Ele tá com você. Caminhe ao lado do Senhor. Ele te ajudará a passar por esse vale sombrio. Segunda aplicação desse tempo, ou melhor, desse texto. Os tempos de aflição são oportunidades para provar a nossa fidelidade ao Senhor. Uma das verdades mais profundas é que na aflição o nosso amor por Deus é provado. Isso porque de mãos dadas com as dificuldades vêm as oportunidades de crescimento e amadurecimento na fé, no nosso crescimento, no nosso relacionamento com Deus. Nós vemos aqui no texto de Êxodo, capítulo 1, capítulo 2, muitas pessoas sendo provadas. Mas eu quero chamar a atenção para dois personagens aqui.
É um contexto muito complexo, muita perseguição, muita maldade no ar. E em nome de um reino, por causa de um rei que teme ver seu projeto de poder cair por terra, toda uma nação sofre, ou pelo menos os israelitas. Grupos étnicos são tidos como ameaça e por isso perseguidos e oprimidos dentro de um contexto. Eu quero destacar aqui a fidelidade das parteiras dos hebreus, Sifrá e Puá, ou beleza e esplendor. Elas acenam positivamente a ordem de Faraó de matar os meninos a fim de poupar as suas vidas, como nós vimos, mas diante da criança recém-nascida, o temor do Senhor se apodera delas e elas entendem que não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque a vida para o Senhor vale muito. E assim colocam suas vidas em risco por causa da vida dos pequenos. E o Senhor as poupa e as abençoa com famílias. Esse infanticídio, que nos dias de hoje toma outras formas. Toma a forma da gente estancar a vida de uma criança ainda no ventre. Outros personagens que são provados diante do Senhor são o casal Joquebede e Anrã, os pais de Moisés. Ao invés de atenderem à ordem real, eles escondem o seu filho até quando podem. E depois, então, quando já não há mais o que fazer, então eles traçam, executam um arriscado plano para poupar a vida do menino. Constrói ali um barquinho com tampa. Imaginam que as mulheres que estarão ali tomando banho no rio poderiam encontrar, elaboram um plano e a mão do Senhor os acompanha em todas as coisas. A graça de Deus se manifesta de forma impressionante na vida desse casal. O menino é devolvido a eles por um período de tempo suficiente para que inculcassem na mente da criança os ensinamentos do Senhor, para que contassem as histórias da aliança entre Deus e os seus antepassados. Nós precisamos na vida, queridos e queridas, decidir a quem serviremos. A quem a nossa fidelidade estará conectada? Ao Senhor? Ao Deus eterno, Criador dos céus e da terra? Ou aos senhores mundanos, que desafiam a Deus e a sua palavra no contexto dessa vida tão complexa que nós vivemos? O tempo todo nós seremos colocados à prova na nossa vida de luta e de aflição. Esse é o tempo de provarmos a nós mesmos o nosso amor pelo Senhor. É tempo de provarmos a nós mesmos a nossa total obediência ao Senhor. Terceiro lugar, o texto nos ensina que os tempos de aflição devem ser enfrentados em oração, na certeza que Deus aguarda o nosso clamor. Quando nós olhamos para o texto, à primeira vista, a gente tende a achar que os hebreus passaram por toda a opressão proposta pelo faraó com tranquilidade, sem nenhum tipo de importunação maior, sangue de barata. Que você vê que a opressão vem e eles crescem. Nova opressão e o povo cresce. Não há, no primeiro capítulo aqui, em momento algum, você vendo o povo de Deus reclamando. Até parece que a gente entende aqui que a vida é assim mesmo. A vida é cheia de perseguição e a gente não esquenta a cabeça, não. Deus já resolveu todas as coisas, não precisa nem orar. Deus é o Senhor soberano sobre a história e Ele vai fazer tudo se realizar para o seu bem, para cumprir os seus propósitos. Nós temos essa certeza. Sem dúvida alguma que nada foge ao controle das mãos do Senhor, mas é interessante que nós precisamos desenvolver e aprender a uma vida de oração, especialmente em tempos de aflição. Sabe por quê? Porque Deus aguarda o nosso clamor. Dá uma olhada comigo, capítulo 2, versículos 23 e 24, eu não coloquei aí no PowerPoint para você, mas eu lerei aqui agora. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas
gemiam e clamavam debaixo da escravidão. Olha, essa narrativa aparece no último versículo do 2º capítulo. Perceba o que diz a palavra do Senhor. O seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Que lindo isso! Nós sabemos que é impossível que Deus se esqueça das suas promessas, é impossível que Deus se esqueça da sua aliança, é impossível que Deus se esqueça do seu povo. A palavra do Senhor está cheia disso. Por que então que o texto diz que Deus viu e lembrou-se? Ele havia se esquecido? É claro que não. A expressão Deus lembrou, ou Deus se lembrou, aqui é uma antropopatia, ou seja, atribuir a Deus ações humanas para o nosso entendimento, nós que somos difíceis de compreender muitas coisas. A única coisa que Deus se esquece, segundo a sua palavra, são dos pecados confessados e abandonados. Uma metáfora do esquecimento como perdão de Deus. Se nós servíssemos a um Deus que se esquece, não dava para confiar nele, concorda comigo? Não dava para confiar na promessa de Deus, porque Deus promete e depois se esquece que prometeu. Não dava para confiar num Deus assim. É exatamente porque em Deus não há qualquer sombra de variação, de dúvida, de mudança, é que nós podemos entender a revelação como esse processo contínuo que é desenvolvido, que se dá no correr. O que eu aprendo sobre o Senhor hoje, mediante a revelação na palavra, me dará segurança para prosseguir nesse conhecimento que será somado a novos conhecimentos, nessa revelação constante de um Deus que não muda, de um Deus que não oscila. Quando o povo geme e clama ao Senhor, debaixo da escravidão, Deus ouve a oração do povo. Deus acolhe as orações do povo. É isso que nos diz o texto de Êxodo 2. Deus se lembra, ou nesse caso, Deus age com base na aliança estabelecida com os patriarcas. Ele olha, ele vê a situação deles, e como resposta, capítulo 3, nós começamos a perceber agora que aquela criancinha, o Moisés, que quase morre comido por crocodilo, morre afogado, o Senhor levanta esse menino, oferece a ele todo um treinamento entre os egípcios. Ele conhece sobre a história, sobre a cultura egípcia, sem abandonar, sem ter também, deixar de ser forjado, ensinado, segundo os ensinamentos do povo hebreu, do povo israelita. Moisés será o libertador que livrará o povo do jugo da escravidão. Moisés era a resposta de Deus à oração de um povo que gemia e clamava. Moisés é um tipo de Jesus, aquele que liberta, aquele que nos livra do jugo do pecado, aquele que nos tira de uma situação de escravidão e nos leva para realidades novas e diferentes e distintas. Por isso, precisamos aprender a enfrentar as lutas e as aflições em oração. As aflições pessoais, os medos pessoais, mas também as crises de uma nação, de um país, a crise no mundo todo. Essa semana, na nossa reunião de oração, nós estamos estudando todas as sextas-feiras, 7 horas da manhã, em questão de 15 minutos, mais ou menos, nós estamos estudando o que o Catecismo Maior fala sobre a oração. E tem sido um tempo muito rico. E nós aprendemos nessa semana, às 7 horas da manhã, na sexta-feira passada, exatamente sobre isso, que nós devemos orar por todo o povo. Devemos orar por todo o mundo, porque Deus, Ele é um Senhor que responde essa oração, por mais dilatada que seja. Devemos passar pelos tempos de lutas e de aflição, orando, clamando, buscando a face do Senhor. O texto diz que Deus ouve, que Deus olha, que Deus vê e que Deus agirá em nosso favor.
Creia nisso. Comece a desenvolver a prática da oração, da vida de oração, para que você possa entrar numa realidade mais profunda de amizade com Deus, de intimidade com o Senhor, discernir a voz do Senhor no meio dos conflitos, das aflições. Deus ouviu a oração do povo israelita e o Senhor respondeu o povo. Como veremos a resposta de Deus nesses próximos domingos. E por último, quarta e última aplicação. Os tempos de aflição são oportunidades para que abandonemos o nosso estado de acomodação e prossigamos naquilo que Deus tem preparado para nós. A gente acha muitas vezes que os tempos de aflição vêm para nos destruir. Não, os tempos de aflição, sob a perspectiva bíblica, vêm para nos aperfeiçoar, para nos transformar, para nos tirar de situações de acomodação na vida. Nesse momento, eu quero relembrar um acontecimento na vida de Abrão. Não era nem Abraão ainda, era Abrão. Nós vimos isso aqui, Gênesis capítulo 15, nós encontramos ali que Deus faz uma aliança com Abrão, né? Antes dele mudar o seu nome, mudar o nome de sua esposa, lá em capítulo 15 de Gênesis, quando Deus encontra com Abraão e Deus diz: Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão diz: como, Senhor? Eu não tenho filho. O Senhor prometeu que eu seria pai de uma numerosa multidão, eu não tenho um filho. A minha descendência é o meu servo Eliezer, de Damasco. Então Deus passa a dizer algumas coisas a Abraão, dentre elas o que consta no versículo 13 a 16, que eu quero ler para você. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deus não havia entregue a terra para Abrão naquele exato momento, porque havia ainda algo a acontecer. A medida da maldade daqueles homens que habitavam a região precisava passar, precisava ser extirpada, aniquilada. Por isso, Deus então permite que o povo de Israel saia da região de Canaã e vá para o Egito. E Deus prepara todas as coisas. José faz parte dos planos de Deus. Jacó faz parte dos planos de Deus. E agora que eles estão ali, nós percebemos que existe uma situação inicial de bem-estar, mas logo depois de profunda aflição. Deus aqui para Abrão está falando do Egito. Deus está falando para Abrão da escravidão. Deus está falando sobre a opressão que eles passariam. Mas Deus está dizendo também que eles voltariam para aquela terra onde eles estavam naquele momento, não mais como nômades, não mais como uma família, mas agora como povo, como uma nação. Eles voltariam para uma terra que seria a terra deles, uma terra prometida. Não mais estariam agora vagueando de um lado para outro, eles estariam estabelecidos na sua própria terra. Bem, muitos anos se passaram e agora eles estão no Egito, cumprindo as palavras do Senhor. Eles são favorecidos quando José ainda era vivo, eles chegam com 70 anos, mas em pouco tempo são mais numerosos do que os egípcios. E um detalhe que eu já quero antecipar, eles chegaram com 70 homens e eles voltam, cumprindo a profecia, a palavra do Senhor, eles retornam para a sua terra agora com 660 mil homens de guerra. Isso significa uma população em torno de 3 milhões de pessoas. Chegaram 200, voltam 3 milhões. Perceba só o que o Egito significou para esse povo. Chegam no Egito como uma família, voltam como uma nação.
Mas o tempo passa e eles vão se acostumando no Egito. Eles se acomodam no Egito. O Egito está tão bom, gente. O rio está ali, é só pescar, cuidam do gado, cuidam dos animais. Para ter esse tanto de menino, imagine só, né? Tanto que a vida era boa, né? Mas as opressões surgem. A escravidão se torna uma realidade. E eles vão se acomodando àquele sistema de opressão. Eles vão empurrando com a barriga a vida. As promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, que seria um povo, uma nação, numa terra que Deus lhes prometera, parece que vai caindo no esquecimento daquele povo. E eles vão se integrando àquela cultura, se acomodando à situação de escravos. Uma escravidão, certo que é uma escravidão, mas é uma escravidão segura e previsível. A ponto de, anos depois, quando estiveram no deserto, eles vão se lembrar das panelas de carne, eles vão se lembrar da comida. E a ideia é mais ou menos assim: é preferível manter-se escravo do que se arriscar no que não se conhece. E Deus permite que a escravidão aumente, que o parafuso aperte e chegue às raias do insuportável, para que aquele povo não se acomode a um estado de rendição total ao pecado, até que Moisés é levantado como o libertador do povo do Senhor. Não é assim que acontece com a gente, muitas vezes? Quantas vezes nós nos encontramos em situação semelhante? Nós nos acostumamos com uma situação de pecado porque nos parece mais garantido, mais confortável e seguro viver assim do que se arriscar nessa completa libertação que o Senhor diz preparar para os seus servos por meio de Jesus. Nós preferimos manter numa vida de pecado light, como se existisse, do que andar pela fé, do que nos arriscar por fé no que o Senhor tem preparado para nós. E sabe o resultado disso? Opressão, escravidão, passamos a nos submeter a todo tipo de humilhação, porque nós não conseguimos crer que Deus possa nos tirar daquele estado e nos oferecer algo melhor, e assim nos sujeitamos a uma vida de penúria. E aquele estado de aflição que seria abreviado para o nosso ensino e para que fôssemos obedientes ao Senhor, se arrasta por anos e anos de angústia. Como nós já vimos, Moisés é um tipo de Jesus. Assim como Moisés foi um instrumento de Deus para libertar o povo do Egito, Jesus veio para te libertar completamente das prisões que o pecado impõe sobre você. Você que é escravo do pecado, você que está derrotado por causa do pecado, Jesus veio para transformar a sua vida, Jesus veio para transformar a minha vida, mas também o mundo que o próprio Senhor criou. Deus veio para mudar a minha vida, mas Deus veio para mudar a minha casa, a minha família, o meu país, o mundo. Por isso, eu quero encerrar a meditação dessa noite te desafiando a uma nova vida com Jesus. Jesus já pagou o preço da sua libertação. Não foi barato, foi um preço alto, preço de sangue. E Ele agora estende a sua mão de Salvador e Libertador para que você, pela fé, se agarre a ela e seja completamente livre do estado de opressão que você vive. Talvez você não queira abandonar o pecado por medo de ficar sozinho, desamparado, perder o emprego, perder não sei o quê. Coisas que o pecado muitas vezes nos concede, mas a palavra do Senhor é muito clara. Vale a pena. O Senhor tem promessas muito maiores para os seus filhos, para as suas filhas, do que viver no estado de escravidão, muitas vezes até cultivando a fé, mas escravos. Entenda que a sua aflição pode ser a consequência de uma vida de pecado, mas ao mesmo tempo pode ser a voz do Senhor que te diz: saia agora dessa situação, ponha o pé no caminho, pela fé, de liberdade que eu tenho preparado para você. E aí, Jesus é o caminho. Venha Jesus,
Entrega a Ele a sua vida. Confie. Só Ele pode trazer verdadeira liberdade àquele que está escravizado. Só Ele. Ninguém mais. Que Ele te abençoe e que Ele derrame sua graça sobre a sua vida. A IPLN decidiu manter os cultos de forma online para evitar aglomerações. Mas olha que legal, nas próximas semanas nós receberemos novos membros por batismo, profissão de fé e transferência. Não serão todos de uma só vez, mas os membros vão a cada semana de 2 em 2 lá para a IPLN para serem recebidos de forma presencial. Então não perca, vamos acompanhar esse novo momento da igreja. Se você ainda não se matriculou, corre que dá tempo para você se inscrever para algum dos cursos da Escola Bíblica Dominical. A IPLN oferece 4 classes nesse último ciclo e as aulas vão até o dia 18 de outubro. Então vai lá para o site da IPLN e faça sua inscrição. É o www.iplagonorte.org. Por causa da suspensão das atividades presenciais na igreja, a IPLN teve de adiar algumas eleições para pastor, presbítero e diáconos. Elas deveriam ter ocorrido em abril e agosto deste ano, mas seguem com datas indefinidas. A ideia é que a igreja realize essas eleições assim que voltar com as atividades presenciais. Nessa terça, às 7h30 da noite, nós teremos mais um culto, dessa vez pelo aplicativo Zoom.
o pastor Carlinhos é quem dará o estudo. Já na sexta, às 7 horas da manhã, nós teremos mais uma reunião de oração. Nós temos estudado a oração à luz do Catecismo Maior. Então não perca, participe com a gente. A IPLN tem conseguido manter suas contas em dia durante esse período tão complicado da pandemia, graças a Deus e à fidelidade dos dizimistas. A IPLN pede para que os membros continuem sendo fiéis, para que a gente passe por esse período sem passar por grandes dificuldades financeiras. E na semana passada todo mundo ficou perguntando por que o César não participou dos avisos, ficou mandando mensagem no WhatsApp à noite. Eu digo por quê. Não sei se já perceberam pelo cenário ou pelo barulho, mas eu e Lud nos mudamos. Veja só que maravilha. Estamos na frente do Seubão, que é onde a Lud estuda. E essa barulheira toda é por causa dessa rua aqui, ó, que passa carro o dia todo. Atrapalha um pouco o home office? Atrapalha um pouco o home office, mas não tem problema, porque isso aqui, meu amor, é um salto na vida do casal. O João e a Vitória que nos digam, né? Isso aqui é um salto na vida do casal. Agora só falta o Mark, o homem que faz tudo, também conhecido dessa forma, para nos ajudar aqui com as últimas instalações, que a casa fica uma teteia e acabando a pandemia a gente convida todo mundo para vir para cá porque tem espaço agora tem espaço. Boa noite e boa semana para todos. E olha que é espaço, viu, gente? Olha que é espaço pra caramba lá na casa do César. Muito espaço, uns 40 metros quadrados, assim, de abundantes. Bem, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana rica, abençoada, que o Senhor nos ajude a pensar, a meditar sobre isso que a palavra do Senhor nos diz, que a gente possa refletir sobre essas coisas, e quem sabe fazer novos propósitos, sérios propósitos diante do Senhor. Vamos encerrar orando? Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado porque as palavras passam, as pessoas passam. Tudo passa, mas o Senhor e as promessas do Senhor jamais passarão. Obrigado porque por causa da Tua constância, da Tua fidelidade, porque o Senhor é quem é. Eu sou, é a designação que o Senhor mesmo, assim a maneira como o Senhor descreveu. Nós podemos confiar totalmente, descansar, porque sabemos que o Senhor tem cuidado do Teu povo. O Senhor tem realizado os seus propósitos divinos na vida do Teu povo, desde os antepassados ali de Moisés, e o Senhor continua nesse fio de graça e esperança no correr da história, e hoje nós fazemos parte disso também. E nós oramos para que o Senhor nos dê a graça de realizarmos os Teus propósitos no mundo atual. Abençoe aqueles que estão aflitos, angustiados nesse momento, aqueles que passam por dias difíceis de dores. Eu oro para que o Senhor alivie os seus corações, que o Senhor revele o seu grande amor. Oramos pelos que estão adoecidos com esse Covid-19. Pedimos que o Senhor restaure as suas saúdes. Pedimos, ó Pai, que o Senhor vá a cada um dos hospitais, alivie o sofrimento daquele povo que mal consegue respirar. Que o Senhor possa dar uma cura para a nossa nação. Obrigado pelos primeiros resultados aparentes, assim pelo menos, de que nós estamos já regredindo na doença. E eu quero pedir que o Senhor traga uma graça especial sobre o nosso Distrito Federal, que tem colhido, onde muitas pessoas, muitas vidas têm sido ceifadas nessas últimas semanas. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Oramos pela Tua igreja, guarda a fé dos Teus filhos, que ninguém desanime, que mesmo nesse tempo de pandemia, a fé lhe seja revigorada para a glória do Teu nome. E fica conosco nessa semana, dando-nos a Tua bênção, a Tua paz e a Tua direção. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, o consolo, o conforto do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, seja sobre a sua casa e seja sobre todo Israel, o novo Israel do Senhor, que se espalha sobre a face da terra, desde agora até o dia em que tudo se cumprirá e que Jesus voltará
para buscar-nos. Aleluia, aguardamos esse dia. Amém e amém. Deus os abençoe. Tenha um bom restante de noite e uma boa semana. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha o dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha o dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor,